Olá, você que está de casa, na internet, nosso culto online, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe a vida de vocês que estão aqui também. Oi, gente! Vocês estão animados? Glória a Deus, glória a Deus. Deus foi bom conosco no primeiro culto, consegui dar toda a palavra, também vou conseguir dar aqui agora, que é toda a palavra que eu separei para hoje. Amém? Porque essa é a parte 1 da palavra. Nós falamos semana passada sobre a igreja segundo o coração de Deus, amém? Mas essa semana aprove Deus de ministrar acerca do aprofundamento dentro do conhecimento de Deus. Então, o tema da palavra de hoje, como o pessoal que já está online já viu, é Conhecendo a Profundidade de Deus, parte 1. Domingo que vem tem a parte 2, amém? E dentro desse contexto de conhecendo a profundidade de Deus, que nós vamos ministrar hoje, nós vamos falar acerca daquilo que é necessário para que a gente se aprofunde no conhecimento e na revelação de Deus e da sua pessoa. E nós vamos abordar 2 aspectos na noite de hoje. Vamos falar sobre o aspecto do tempo e vamos falar sobre o aspecto de perder para ganhar. Amém? Vamos abordar esses dois temas dentro de conhecendo a profundidade de Deus, amém? Nós falamos semana passada acerca de ter um coração aprovado, de ter um coração segundo o coração de Deus, que era necessário, nos aprofundarmos em Deus, buscarmos essa profundidade, sairmos daquilo que é superficial em busca da essência do nosso Senhor, amém? Mas para isso, para que nós possamos nos aprofundar em conhecer o Senhor, nós precisamos entender aquilo que Ele está fazendo dentro do tempo, dentro da esfera que nós vivemos hoje, aquilo que Ele está promovendo no nosso meio, amém? E precisamos entender a natureza de Deus, amém? Então eu vou começar abrindo nossa Bíblia em Hebreus capítulo 13, versículo 8. E depois eu vou para Hebreus 1, ok? Então, abra sua Bíblia em Hebreus 8. Hebreus 8 não, Hebreus 13. Oh my God, já comecei, gente, ficar pifando. Hebreus 13, versículo 8. Assim a palavra de Deus. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Hebreus 1, versículo 10. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são a obra de tuas mãos. Eles pereceram, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto, os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Amém? Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, que em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o teu Espírito possa encontrar agora liberdade, Senhor, de adentrar em nossos corações, nosso entendimento, para trazer, Senhor, a vivificação da tua palavra, trazer a vida que está na tua palavra, Senhor, para dentro de nós, para que o nosso coração, Senhor, seja transformado, para que a nossa mente seja transformada naquilo que o Senhor quer, Senhor, para a nossa vida, para a sua igreja. Então, em nome de Jesus, tira toda a barreira, tira todo o impedimento, tira todo o pré-conhecimento estabelecido dentro de nós, para que a tua palavra tenha liberdade em fluir em nós, em construir e edificar, Senhor, o entendimento do que o Senhor quer para a sua casa, para a sua igreja, para os seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco e tenha toda a liberdade em nosso meio. A palavra é tua, a nossa vida é tua, ministre sobre nós, em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Glória a Deus.
Amém. A palavra em Hebreus 13 está dizendo que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E em Hebreus 1 vem falando dos fundamentos que Deus lançou sobre a terra, tudo aquilo que ele fundamentou. E ele começa a dizer que tudo isso vai perecer, os céus perecerão, assim como eles se desenrolaram para o desenvolver dos céus, eles também se enrolarão novamente com o passar do novo céu e da nova terra, porque Deus há uma transformação da criação a todo tempo diante de Deus. Mas a palavra que é lançada aqui, que eu quero focar hoje em Hebreus 1, tanto em Hebreus 13, é a questão que nosso Deus, o nosso Cristo, é o mesmo ontem, hoje e para sempre. A palavra em Hebreus 1 vai falar o quê? Que tudo isso perece, tudo isso passa, mas os seus anos jamais terá fim. Não vai ter fim, porque Deus é um Deus eterno. Então, quando nós falamos em entender o tempo de Deus, que é esse primeiro aspecto que nós vamos falar sobre o desenrolar do conhecer da profundidade de Deus, é entendendo o seu tempo. E quando nós falamos sobre o tempo de Deus, nós começamos a entender, a primeira coisa é que nós sabemos que Deus não tem um tempo estabelecido, né? Porque o nosso Deus, ele é eterno. A própria palavra diz, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, é para sempre. A palavra diz que os anos se passarão, tudo passará, céu e terra pode passar, mas a palavra de Deus não passa, porque o nosso Deus é eterno, assim como a sua palavra é eterna, amém? Então, sobre esse fundamento, nós entendemos que apesar da gente falar sobre o tempo de Deus, Deus não está preso a um tempo, amém? Deus não está fixado a um tempo, porque Deus, ele é eterno, ele é a eternidade habita dentro do nosso Deus, amém? Então, ele não está condicionado, então, ao passado, Deus não está condicionado ao presente, e ele não está condicionado a futuro, como nós estamos condicionados à nossa vida, ao que passou, ao que vivemos hoje e ao que viveremos amanhã, mas Deus não. Deus, ele se mantém numa linha dentro da eternidade. Mas, pastora, por que ele usa essa questão do tempo? Para que a gente possa entender aquilo que ele está falando, para que a gente possa se aprofundar nele, no conhecimento da sua natureza. Então, ele se coloca nesse tempo para se desvelar a nós, para que o nosso entendimento consiga alcançar a magnitude de Deus. Amém? Porque seria muito difícil a gente conseguir falar de eternidade sem a gente ter uma base, um fundamento daquilo que Deus está fazendo nos dias de hoje para a nossa vida, para que a gente consiga se aprofundar nele. Amém? Então eu usei esses dois textos de Hebreus para que a gente possa testificar e fundamentar sobre a eternidade de Deus, sobre ele não ter fim, sobre seus anos passarem e não ter fim, dizendo que ele é um Deus eterno, amém? Que ele não está atrelado ao tempo, ele não está condicionado ao tempo, né? Porque o nosso Deus, ele é um Deus imutável, o nosso Deus tem uma natureza que não muda, né? Deus não muda a sua composição, Deus não muda quem ele é, o tempo pode passar, as coisas podem perecer, mas o Senhor permanece o mesmo. Amém? As coisas de Deus e a sua palavra permanecem inabaláveis e imutáveis, porque essa é a natureza de Deus. Por isso que Deus não muda, por isso que Deus não se arrepende, porque a sua natureza, ela é eterna. Então ela não muda de composição, ela não muda mediante ao ambiente, né? Nós já ministramos várias vezes que Deus deu o tempo, o sol, a lua, as estrelas, as estações, para que o homem pudesse se entender nessa cronologia de acontecimentos que vem sobre a terra, amém? Mas para Deus isso não é necessário. Então, mediante a isso, nós podemos dizer que Deus, ele usa do tempo, ele utiliza do tempo para quê? Para se dar a conhecer. Por isso que Deus se faz utilidade desse tempo. Por quê? Porque Deus ele se dá a conhecer através do tempo e dos tempos. À medida que o relógio de Deus bate, à medida que o tempo passa, né, dentro dessa eternidade para Deus, isso reflete em nós, no nosso tempo, para que ele venha se dar a conhecer à medida do que vivemos no hoje, nessa geração, falando para nós nos dias de hoje. Né? Então, um dos desafios da nossa geração hoje é entender a forma que Deus está se dando a conhecer. É um grande desafio, porque eu tenho que entender, primeiro eu tenho que entender que o meu tempo é um,
Depois eu tenho que entender que o tempo de Deus não, que Deus não está preso ao tempo, porque ele é eternidade, né? E ele está se dando a conhecer a nós no nosso tempo, sendo que ele não tem um tempo determinado sobre nada, porque ele é eterno. Então a gente precisa nessa geração entender a forma que Deus está se dando a conhecer a nós, que Deus está se dando a conhecer nesse tempo para nós, né? Porque em cada geração se conhece uma medida de Deus conforme a sua soberania, conforme a sua vontade, conforme o seu poder, ele se dá a conhecer à medida dos tempos. Então ele se dá a conhecer e se expressa a cada um de nós, e nós temos essa responsabilidade de entender o tempo que ele está falando hoje, para que ele está falando hoje e por que ele está falando conosco nesse tempo. Amém? Porque como Deus ele é soberano e ele se dá a conhecer a medida, né, em cada momento. Então o que eu quero dizer? Quero dizer que o Deus que se manifesta hoje para nós, nessa geração, nesse tempo de agora, foi diferente do Deus que se manifestou no Antigo Testamento, né? O Deus é o mesmo, mas a medida que ele se desvela em conhecimento e profundidade era porque eles estavam debaixo da lei, era uma era diferente, um momento diferente que eles viviam. Hoje a gente já entende que a gente vive debaixo de um novo pacto, de uma nova aliança. Nos foi confiada essa reconexão por conta de Cristo a Deus. Então há uma diferença no desvelar de Deus sem Cristo e agora com Cristo, porque Cristo nos conectou novamente à natureza de Deus. Então o desvelar de Deus para nós nesse tempo é diferente do desvelar de Deus, né, para debaixo do velho pacto, debaixo da lei, antes de Cristo, né? Então, nisso aí já é nítido a percepção da diferença do desvelar de Deus, porque a gente consegue colocar na nossa cronologia a diferença da lei, do velho pacto e da graça debaixo da nova aliança e do novo pacto. E aí a gente consegue, né, distinguir a diferença como Deus agia lá, como Deus age hoje através do Filho. Isso é muito nítido para nós e para a igreja. Mas tem um novo desvelar de Deus, tem um desvelar de Deus mais profundo, que ele se dá a conhecer a cada um de nós à medida que nós nos dispusermos a conhecê-lo, né? À medida que nós nos dispusemos a conhecê-lo, a entender aquilo que ele está fazendo e a forma que ele está fazendo, ele se desvela a nós em profundidade, em poder, diante da sua soberania, da sua vontade. Abra sua Bíblia em Marcos 16. Marcos, capítulo 16. Versículo 12. Marcos. Marcos 16, capítulo 12, diz assim: Depois disso, manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam de caminho para o campo. Então, ele começa a falar aqui em Marcos, né, que é um paralelo a Lucas 24, versículo 13 ao 35. Amém? Está falando dos dois discípulos que saíram, né, de Jerusalém a caminho de Emaús. Mesmo Deus dando uma orientação para que eles não saíssem de Jerusalém até que ele voltasse, até que ele ressuscitasse e estivesse com eles novamente. Mas esses discípulos, após a morte de Cristo, né, eles saíram de Jerusalém e foram a caminho a Emaús. E aqui está dizendo, nesse versículo, que depois disso manifestou-se em outra forma. Eu quero que você marque isso na sua Bíblia. Manifestou-se em outra forma. Ou pode estar em outra versão, dizendo que ele apareceu a eles de uma outra forma. Amém? Pode estar dessa forma, né? Nesses dois contextos. Então, esse versículo está falando para nós de entender a forma, e isso se dá após a sua ressurreição. Então, que tempo foi isso? Foi após a ressurreição de Cristo. Cristo ressuscita, eles não estão em Jerusalém, amém? Porque eles deixaram Jerusalém e foram a caminho do campo, a caminho de Emaús, como diz a palavra, mas eles não entenderam
Por que eles não entenderam? Durante toda a sua caminhada, que eles caminham, né, um bom pedaço de chão, de tempo, até de Jerusalém até Emaús, e eles não conseguem entender e não conseguem saber que o mestre estava falando com eles, que Jesus estava ali falando com eles acerca da palavra, e a palavra vai dizer que eles estavam falando acerca da palavra em profundidade, de forma que tocava o coração deles. A palavra vai dizer lá em Lucas 24, que eles sentiam o coração deles arderem quando aquela pessoa, que eles não sabiam quem eram, falava sobre Deus, falava sobre Cristo, falava da palavra, falava dos acontecimentos, o coração deles ardia, mas eles não conseguiram entender quem era que estava falando com eles até o momento do partir do pão. A palavra de Lucas vai dizer que é quando eles chamam Jesus para entrar, quando eles vão ceiar, quando eles partem no partir do pão, os olhos deles se abrem e eles percebem que aquela pessoa que esteve com eles ao longo de todo o caminho, e mesmo com o coração ardendo com a palavra, eles não conseguiram se desvelar quem era ele. E a palavra diz que no partir do pão, os olhos deles se abrem, eles entendem quem é Jesus. E a palavra vai dizer que quando eles entendem, esse clique que eles entenderam que era o mestre, Jesus não estava mais entre eles. Já tinha ido embora. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que isso nos mostra que nós podemos estar diante do Senhor e por não reconhecer a sua forma e o seu tempo, nós não entendemos o que Ele é, o que Ele está fazendo e perdemos a oportunidade de conhecer Ele em profundidade, perdemos a oportunidade do seu desvelar. Por não entendermos a maneira que ele se apresenta, a maneira que ele se manifesta, porque a palavra diz, ele se manifestou de outra forma, apareceu de outra forma, por Cristo ter aparecido para eles de uma outra forma, de uma forma que eles não estavam acostumados enquanto ele estava vivo, caminhando entre os discípulos, eles não reconheceram o mestre, mesmo o mestre falando eloquentemente da sua palavra, mesmo eles sentindo no coração deles aquela chama arder dentro deles, eles não conseguiram reconhecer o mestre, porque ele apareceu para eles de uma outra forma. Então, quando a gente não reconhece a forma que Cristo se manifesta a nós, quando nós não entendemos o tempo que ele está se dando a conhecer, ele passa por nós e só depois a ficha cai. E quando a ficha cai, ele já foi embora. E nós perdemos a oportunidade de desfrutar da plenitude da presença dele. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Depois que a ficha caiu no partir do pão que era ele, eles olharam, é Cristo, é o Messias, é o nosso mestre. Quando eles viram, Jesus não estava mais entre eles. Começa a falar que o coração deles ardia enquanto ele falava, mas mesmo assim não reconheceram. Por isso a importância de entender o tempo de Deus, aquilo que Deus está falando, a forma que ele está falando nesse tempo para nós nos dias de hoje. A maneira que Deus se revela. O problema é que a gente colocou na nossa mente e colocou Deus dentro de uma limitação de manifestar de Deus, que por muitas vezes Deus fala conosco e nós não reconhecemos. Por muitas vezes o Senhor fala com o teu espírito, fala ao seu coração, ele diz não faça isso, não vá naquele lugar, não faça dessa forma, não fale desse jeito, não tenha essa atitude, e você acha que são coisas da sua cabeça, coisas da sua mente, e você acaba fazendo tudo aquilo que Deus mandou você não fazer, mas por não entender o tempo, não reconhecer a sua voz, não entender a forma que ele se manifesta, então o que acontece? Você faz tudo que não deveria fazer, e depois que você quebra a cara, depois que a gente quebra a cara, depois que a gente fica entristecido, magoado, chateado e até às vezes, brigado com algumas pessoas, ou arrependido de ter ido naquele lugar que não deveria ir, porque acontece coisas que não deveriam acontecer, a gente fala, poxa, mas Deus bem que me avisou, poxa, eu senti no meu coração. Quantas vezes nós não falamos, senti no meu coração que não era para ir, senti no meu coração que não era para falar, senti no meu coração que não era para estar naquele lugar, senti no meu coração que não era para estar com aquelas pessoas, mas só reconhecemos depois, e porque perdemos a oportunidade. A ficha só cai depois. Por quê? Porque estamos desligados do tempo e da forma que Deus age no nosso meio nos dias de hoje. Ficamos esperando manifestações mirabolantes de Deus, ficamos esperando coisas extraordinárias acontecerem. A gente tem que falar, só vou fazer se Deus materializar aqui agora e falar comigo para não fazer, porque a gente é ousado, né? O crente é um povo ousado, né? Ele fica ousadia pura.
Então eu vou fazer se o anjo descer e falar comigo. E Deus está dando sinais, detalhes do tempo, de acontecimento, de coisas, para que Ele fala até muitas vezes ao nosso coração, nosso entendimento, nos dá milhões de sinais, mas você ainda não. Eu quero desse jeito. Porque a igreja se acostumou a não viver Deus pelo que Ele é, mas pelo que ela espera que Ele seja. E não é assim que Deus age. Conhecer a profundidade de Deus é conhecer o seu tempo e a forma que Ele se manifesta. Pode ser nos mínimos detalhes, pode sim ser em coisas extraordinárias. Ele pode sim mandar o anjo, Ele pode sim se materializar aqui se Ele quiser, porque Ele é soberano e Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer e como Ele quer. Mas o problema é que a igreja está desligada. Ele anda conosco a todo o caminho, mas a igreja está desligada. E quando percebe, é tarde demais. Quando percebe, o tempo passou, o clique passou, a oportunidade de vivê-lo em plenitude já passou. Porque a gente acha que só porque Deus é eterno, nós temos todo o tempo do mundo. Não temos. Ele é eterno, você não. Nós a cada dia que passa, perecemos. A cada dia que nós habitamos sobre essa terra, nós perecemos. Seu corpo perece, está morrendo, amém? A cada dia que passa, é o natural, né? Nascer, crescer, reproduzir e morrer. Ciência, aula de ciências básica. 4ª série. O nosso corpo perece. Igual eu li lá em Hebreus 1, as coisas vão perecendo com o tempo. O nosso Deus, seus anos não terão fim. E nessa habitação que estamos agora, nesse tempo que estamos agora naturalmente, o nosso corpo também perece. O nosso espírito vive para sempre, mas o corpo está perecendo, amém? Até ele ser glorificado com Cristo. Só que a gente acha que só porque Deus é eterno, nós temos todo o tempo do mundo. E Deus está querendo despertar a sua igreja para o tempo de agora, para fazer agora, para entender agora, para enxergá-lo agora. Seja em coisas mirabolantes ou seja nas mínimas coisas. Deus está sempre falando com seu povo. Diferente do tempo passado, né, falamos sobre entender os tempos, diferente do tempo passado do antigo pacto, Deus elegia pessoas, profetas, reis, sacerdotes, para falar com o povo, amém? Hoje, depois da cruz de Cristo, todos nós fazemos parte do corpo e Deus fala com todo o corpo. Não há mais distinção, Ele não levanta mais pessoas distintas e só fala com aquela pessoa. Não estou falando que não tem ministérios, não estou falando que não tem profetas, não estou falando que não tem sacerdotes, mas todos fazem parte do corpo. E se o sacerdote ouve, o corpo ouve. Se o profeta ouve, você também ouve. Deus fala com todo o seu corpo. Deus fala com todo o seu povo. O problema é que tem uns que não estão dispostos a ouvir. O problema é que você acha que Deus vai falar como você quer, do jeito que você quer, da forma que você quer, e não é assim que Deus trabalha. Deus não trabalha com curiosos, Deus trabalha com edificadores da sua obra. Pastora, mas qual é o benefício da gente entender o tempo de Deus para a nossa vida? O grande benefício de nós entendermos o tempo de Deus para a nossa vida é participar daquilo que Ele está fazendo hoje. É participar da sua obra, é participar do seu propósito, do seu plano. Por que precisamos entender o tempo? Porque temos que estar ligados 24 horas na mesma conexão com Deus, para eu me tornar participante da sua obra. A obra de Deus não para, não dorme. Então, quando eu entendo o tempo de Deus, eu entendo a forma que Deus está fazendo, eu me torno participante daquilo que Ele está fazendo. E não há maior privilégio para a igreja hoje do que ser participante da obra de um Deus vivo, soberano, eterno e cheio de poder. Você não está participando de qualquer obra, não, querido. Está participando da obra da esquina, da obra do prédio, da obra do Maracanã, está participando da obra de Deus. E às vezes nós levamos as nossas próprias obras mais importantes, com mais valor, do que a obra que Deus está construindo e edificando dentro da sua igreja.
É um privilégio e uma responsabilidade da igreja participar, colaborar, ser parte daquilo que Deus está fazendo. Mas nós não podemos participar se não entendermos o tempo que Deus está fazendo as coisas. Não dá participar de uma obra que eu não conheço. Não tem como participar de algo que não conhecemos. Não tem como você participar da obra. Vou dar um exemplo. Nós estamos construindo a casa em Guaratiba, amém? Glória a Deus. Mais uma casa para a glória de Deus. É dele. Eu não posso ajudar os meninos da obra a soldar ferro, a botar parede, se eu não entendo daquilo que está sendo feito. Se eu não conheço todo o trâmite que uma obra requer, se eu não sei o que é um drywall, se eu não sei como é que é pregar um prego na parede, eu não posso fazer parte, porque eu não conheço. E assim é a obra de Deus. Para eu participar, eu preciso conhecer. E para eu participar, eu preciso conhecer do seu tempo, da sua natureza, daquilo que ele está fazendo, para que eu possa ser participante dele. Então, a importância de entender o tempo é entender a forma que Deus se expressa no dia de hoje. É entender como Deus se expressa, como ele se manifesta, aquilo que ele requer da sua igreja. Nós podemos perder aquilo que ele está fazendo por não discernirmos o tempo e a forma. Esses discípulos perderam uma longa caminhada de desfrutar do Pai, de Cristo, porque não entenderam da forma, não entenderam o tempo, eles não entenderam. Só porque ele se manifestou de uma forma diferente, eles não conseguiram, saber que estavam ali falando com o Mestre. E olha a oportunidade que eles tiveram de falar com Cristo após a sua ressurreição e falar assim: como é que foi morrer e nascer de novo? Me conta aí esse negócio. O que tu viu, mestre? Me conta os segredos. Deus não entrega segredos para o povo que dorme. Eles reconheceram Cristo no partir do pão porque era o que eles estavam acostumados a ver ele fazer. Partir o pão. Mas os segredos eles perderam. A profundidade eles perderam, porque dormiram ao longo de todo o caminho e não entenderam que o Mestre estava ali com eles. E a igreja, apesar de se chamar a Igreja de Cristo, ela dorme, porque acha que sabe e acha que já conhece de Deus o suficiente. Então não reconhece Deus nos seus detalhes, não reconhece Deus nas pequenas coisas. Assim como os judeus estavam esperando por um Messias, rei, governante soberano, todo cheio de pompas, e veio um filho do carpinteiro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja. Ele não vai se revelar da forma que você espera. Ele vai se revelar da forma que você necessita. Que isso, pastora? Eles esperavam um rei cheio de glória. Por isso não o reconheceram. Perderam o tempo. A janela foi fechada. E abriu-se uma oportunidade para a igreja de desfrutar das profundidades do conhecimento de Deus. E a igreja está dormindo. Perdendo tempo. Perdendo o momento. Porque acha que foi dado a eles uma regalia. Deus nos ama muito, se revelou a nós, fechou para eles a oportunidade. Nós somos a igreja, nós somos os filhos, temos promessas maiores, temos a graça. E o que você está fazendo com tudo isso? Tenho toda a certeza do mundo que Deus não te entregou a graça. Deus não te entregou a oportunidade de ser igreja nesse tempo. Deus não nos fez filhos e herdeiros de tudo para ficarmos nos gabando daquilo que Ele nos deu, mas sim para manifestar aquilo que Ele é. Se fosse para ficar com um povo que se gaba, Ele tinha ficado com os judeus.
Pô, pastora, mas eu tô na luta aí, tô fazendo várias boas obrinhas. Tô fazendo o meu melhor para Deus. Tem muita gente que quer fazer algo para Deus, mas a pergunta é: o que você está fazendo para Deus é o que Ele quer que você faça? Esse é outro aspecto de entender o tempo e a forma de Deus. Deus não recebe o que eu quero dar. Deus só recebe o que Ele quer que eu lhe dê. Deus não recebe o que eu quero dar. Eu posso ter as melhores intenções no meu coração e querer dar para Deus aquilo que eu acho que é bom. Ele só recebe aquilo que Ele me pede. Ele só recebe aquilo que Ele quer que eu dê para Ele. E eu só consigo dar aquilo que Ele quer que eu dê para Ele quando eu conheço a sua vontade, quando eu reconheço a sua soberania, quando eu entendo o seu tempo e a forma dele fazer as coisas. E quando eu faço para Ele, com Ele, para Ele, eu me torno participante e cooperador dessa obra. E eu me torno um privilegiado de poder expressar, de poder transbordar, de poder manifestar a sua vontade e os seus planos nesse tempo de hoje. Deus não está esperando o amanhã, Deus não está esperando 2021, Deus não está esperando a pandemia acabar, Ele está esperando o hoje, o agora. Deus vive de agora. Ele não é do ontem, Ele não é do amanhã, Ele vive de agora. Ele é eterno, para Ele é o que é. É hoje, é amanhã, pra gente que tem amanhã, mas pra Ele é. Não é 2021, é agora. O que Ele esperava da igreja após a crucificação de Cristo é o que Ele continua esperando da igreja até hoje. A igreja não conseguiu dar uma igreja madura e pronta para que Ele volte. Fazer coisas boas para Deus nem sempre é fazer o que Ele pediu. A igreja precisa estar disposta a fazer o que Ele pede. A igreja precisa estar disposta a fazer o que Ele quer. A igreja esqueceu o que é obediência. Porque eu não sei que princípio é esse que se estabeleceu-se na igreja de achar que a graça pode ser desobediente. A graça veio para facilitar a sua obediência e não para fazer de você um filho rebelde e desobediente. Eu não sabia que Deus abolia princípios. Mas Deus, aquele que entende do seu tempo, da sua forma e é participante da sua obra, da sua vontade, é obediente àquilo que Ele fala. Só que a igreja entrou dentro de um aspecto e hoje ela anda dentro de dois extremos, que se chama rebelião e presunção. Hoje a igreja anda dentro desses dois aspectos, desses dois extremos a igreja anda. Que isso, pastor? Vai me falar de rebelde? Falei que você é rebelde, não falei que você estava condenado no inferno, tá? Não estou falando de condenação de salvação, estou falando de rebeldia. O que é rebelião, pastor? O que é rebeldia? É não fazer o que Deus me pediu. A gente acha que rebelião, rebeldia é quando a gente briga com os irmãos, taca a cadeira no outro, fala pro seu pastor, não vou fazer, não quero ir. Rebelião, rebeldia é quando você não faz aquilo que Deus pede para você fazer. E é o que a gente mais vê na igreja hoje. Ah, pastor, eu quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Ele não leva rebeldes para lugar secreto. E a presunção, pastor? Tá bom, a rebelião já entendi. Não precisa bater mais não na rebelião. Já entendi que é ser rebelde. E a presunção? A presunção é fazer algo que Deus não me pediu para fazer. A presunção é fazer algo para Deus que Ele não mandou eu fazer.
Que isso, pastora? Ai, meu Deus, vou estar na condenação, vou perder minha salvação? Não, mas o reino... Saul perdeu seu reinado por conta disso. Não perdeu sua salvação, amém? Quem pegou, pegou. Pastora, como assim é? Porque Saul, antes dele ser presunçoso, ele era rebelde. E quando ele mandou ele acabar com todos os amonitas, né? O que ele fez? Ele preservou o rei, ficou com os despojos, né? Ficou com o que era interessante para ele. Ficou com o que... Deus falou, mata todo mundo, pode sobrar ninguém, pode ficar com nada. Para Deus é assim, é tudo ou é nada. Não é fazer o que você quer, é fazer o que ele mandou. Mas Saul foi rebelde e não fez o que Deus pediu e preservou o rei. Não, mas vai que a gente pode usar ele depois, né? Vai que ele pode ser importante para alguma estratégia, um plano mirabolante. Quem é você para saber o que é melhor para Deus? Essa é a igreja de hoje. Acha que sabe o que é melhor para Deus e faz tudo do jeito que ela quer. Mas Saul também foi presunçoso. Porque Deus falou assim para Saul: espera Samuel chegar para sacrificar. Espera, Saul, porque tu sabe que tu não pode oferecer sacrifício porque tu não é sacerdote. O que Saul fez? O povo estava inquieto e ele queria aparecer para o povo. Queria fazer a vontade do povo. O que ele fez? É só um sacrifício, já sei como é que fazer. Não é porque você sabe fazer que você tem que fazer. Ele não te pediu nada. Mas Saul fez o quê? Saul sabia fazer. Já tinha visto Samuel oferecer vários sacrifícios. Ele era rei. Quantos sacrifícios ele já não viu Samuel fazer, presenciar? Então ele fez. Mas não cabia a ele. Não era para ele fazer. Então ele fez algo que Deus não mandou ele fazer. E foi a gota d'água para ele. Ali ele perde o reinado. Presunçoso. E é nessa extremidade que a igreja vive hoje, entre a rebelião, a rebeldia, em fazer aquilo que Deus, em não fazer aquilo que Deus pede, mas é cheia de si, porque faz aquilo que quer. Por quê? Porque deve ser muito difícil ser obediente. Muito difícil ouvir o não de Deus. Não é não, sim é sim, pode, faz é faz. Mas a igreja se encheu de tanto conhecimento, de tanta sabedoria, de tanta intelectualidade, de tanta inteligência, que ela acha que sabe o que é bom para Deus. Que ela acha que sabe o que é certo. Ela acha que entende aquilo que Deus quer fazer. E ela começa a tomar decisões sem perguntar para Deus o que Ele quer. Porque a gente foi ensinado ao longo dos anos e tendo um distanciamento da igreja, da centralidade de Deus, nós começamos a aprender o quê? Nem tudo a gente pergunta para Deus, né? Ele traz uma paz, assim, uma confirmação, mas a palavra diz assim, enganoso é o coração do homem. Mas você fica esperando, não, no meu coração me disse... O problema é esse, o coração diz, mas será que é o coração segundo o coração de Deus? Deixa eu ensinar uma coisa para vocês, igreja. Não tenha medo de perguntar para Deus 1, 2, 3, 4, 5, 1000 vezes, mas tenha certeza que Deus falou com você. Tenha certeza do que Ele te pediu. Tenha certeza do que Ele quer da sua vida e faça. Faça. A igreja precisa ser responsável e madura de entender que nesse tempo nós temos que nos levantar como corpo de Cristo, edificar a sua casa, fazer parte do seu propósito. Faça o que Deus quer. Mas o que Deus quer. Pastora, mas nem tudo a gente precisa perguntar, né? Porque assim, deve ficar cansando Deus para as coisas, né? Deus tem mais o que fazer, né? Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Não queira esquadrinhar a soberania, os atributos de Deus. Nós precisamos nos deter a conhecer Ele, conhecer o seu tempo, conhecer o que Ele está fazendo e ser gratos por participar daquilo que Ele está fazendo e construindo.
Não é um privilégio para Deus nos ter. É um privilégio nosso fazer parte da construção de Deus. Só que os papéis ao longo do tempo se inverteram. E é a gente que convida Deus para vir, não Ele que convida a gente para entrar. Olha que loucura que a igreja lá diz, Apocalipse, lá em Apocalipse fala. Eis que estou batendo a porta. Se abrir, entrarei. Deus está do lado de fora, batendo na porta, esperando para entrar na igreja. Enquanto a gente que tinha que estar do lado de fora batendo e falando, Deus, deixa eu entrar, porque não tem vida fora de ti. A igreja rebelde e presunçosa. Quando nós não entendemos o tempo, faz com que nós não participemos daquilo que Deus está fazendo. E nós começamos a andar nas nossas próprias obras, nas nossas próprias intenções, nas nossas próprias vontades, fazendo aquilo que Deus não pediu para que a gente faça e a gente ainda quer que Deus receba. Deus não recebe aquilo que Ele não te pede. Você pode fazer a melhor coisa do mundo. Se Ele não te pediu, Ele não recebe. São obras de feno, de palha e de madeira. Pastora, mas isso é meio complicado, eu acabei de chegar na igreja, né? Eu estou entendendo agora de Deus, estou me aprofundando agora. É por isso que a gente começou a falar ao longo de todos esses domingos, que Deus, o que Ele fez? Acho que a gente falou no último, lá em Jeremias 3,15, que Deus não deu o quê? Ele deu guia para o seu povo, apacentadores. Ele entregou para a igreja lá em Efésios 4,11, entregou as 5 graças ministeriais para que a sua igreja fosse conduzida, edificada, trabalhada, para que a sua igreja crescesse, não para que essas pessoas tomassem responsabilidades que é sua, mas só para te dar um caminho, te dar um conselho, né, te orientar no destino que Deus tem para a sua igreja. E é por isso que Ele levanta apacentadores, orientadores, guias. Para quê? Para te guiar, para te aconselhar, mas não para tirar de você a responsabilidade que é sua. Você que tem que decidir em fazer a vontade de Deus e largar a tua própria vontade. Ninguém pode te obrigar. Como eu falei, Deus fala com todo o corpo de Cristo. E Ele, pela sua graça, nos dá pessoas que nos confirma, que nos direciona. É pela graça. Os ministérios são pela graça. Para nos confirmar, para nos ajudar, para ser mais uma pessoa, um ajudador através de Cristo para a edificação da obra. Mas nada tira de nós, do seu corpo, a responsabilidade. Pastora, tudo que as pessoas falam contigo, você faz não, porque Deus tem que falar comigo. Deus tem que confirmar no meu coração. A palavra diz que a gente não julga o profeta, a gente julga a profecia, porque Deus tem que falar conosco. Ninguém aqui é pau mandado, faz aqui, faz aquilo. Isso aí é lei, querido, nós vivemos na graça. E na graça é por amor, por vontade. É um voluntariado em amor, em fazer a obra de Deus. Estamos aqui para te ajudar, para confirmar no seu coração, para te levar mais perto, para te ensinar o caminho. Ó, é por aqui, vem, se aprofunda, filho, vai, mergulha. Não volta não, desgrama, fica aí. Para te incentivar, para te ajudar. Mas a responsabilidade é sua em fazer a vontade do Pai. E a gente fica pedindo para Deus, eu quero entender o seu tempo, que o seu modo, o que você está fazendo, está tudo muito ruim. Ai, meu Deus, que venha um novo tempo, que tempo é esse que você espera se você não sabe nem o que é o tempo? Você fica esperando 2020, 2021, janeiro, fevereiro, março, abril. Deus não trabalha nesse tempo. O novo de Deus, o novo tempo de Deus não chega para nós sem a garantia da obediência. Ai, pastora, nada acontece, nada rompe, as coisas não vão para frente. Por quê? Porque como você quer viver o novo se você não conseguiu ser obediente até hoje com o velho? Que vamos botar assim, para Deus não tem velho, tem novo, porque Ele é. E você fica, não, Deus, eu quero um novo tempo, que venha um novo tempo. Até tu acha que vai fazer igual o Shazam, né? Um novo tempo sobre nós. Aí vem um novo tempo sobre a tua vida. Um novo tempo é um novo nível de profundidade em conhecimento de Deus. Isso que é um novo tempo para Deus. Ele está falando de janeiro, fevereiro, 2020, 2021.
Para Deus, 2020, 2021 é a mesma coisa. Para você que pode ser diferente. Olha que pode ser pior, né? Porque 2019 a gente reclamava, veio 2020 pior do que 2019. O novo tempo para Deus é mais um nível de profundidade, de entendimento, de revelação, de conhecimento que eu tenho do coração de Deus e da pessoa de Cristo. Isso que é um novo tempo. Mas como Deus pode te entregar revelações novas se você não pratica nem as que você conhece hoje? Que novo é esse que você quer? Se você não consegue fazer o beabá de Cristo hoje, que é obedecer. Isso é muito importante para a igreja entender. Esse desenrolar da nossa vida com Deus. Porque a gente fica ansioso, buscando, e nessa ansiedade. Ai, Senhor, o que vai vir? Ai, me dá um novo. Ai, o que tem pela frente? Ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê. Sem antes ser fiel e cumprir aquilo que Ele está te pedindo agora. Para Deus te entregar o novo, tem que ser fiel e cumprir o que Ele está te pedindo agora. Você pode estar cheio de promessas. Eu vou, Ele vai fazer, Ele vai enviar, você vai ser, você vai acontecer. Mas se você não for fiel no agora, não vai chegar lá na frente. Já falei, Deus não é Shazam. Vocês conhecem o Shazam? É só da minha época? Não, né? Vocês conhecem o Shazam? Teve até uma reformulação. Teve um filmezinho novo aí do Shazam, gente. Não é só da minha época, não. É novo o filme. Pelo amor de Deus. Coloca no Google. Não é de uma hora para outra. Aí você fica pedindo para Deus, você se prende à promessa, mas não vive a realidade do hoje. Porque não entende o tempo de Deus. Para chegar no amanhã tem que fazer agora. Tem que ser agora. Tem que manifestar agora. Filipenses 3:1, vou ler para vocês. Filipenses. Ok, Apocalipse. Ai, meu pai. Filipenses 3:1 diz assim: quanto aos mais irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Marca esse versículo aí. É segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Às vezes nós reclamamos que nós ouvimos sempre as mesmas coisas de Deus. Nós reclamamos que Deus está sempre repetindo a mesma coisa. Nós reclamamos que o pastor prega a mesma palavra. Nós reclamamos que Deus sempre dá o mesmo esporro. Nós reclamamos e reclamamos e reclamamos de ouvir sempre as mesmas verdades. Mas, assim como está dizendo aqui a palavra em Filipenses 1:3, ele dizendo, a mim não me desgosta, e é segurança para vós que eu escreva as mesmas coisas. Para quê? O que é essa segurança? Por que Deus repete? E tem gente até que não quer mais ouvir. Ai, Deus fala sempre a mesma coisa. Ai, aquele pastor prega a mesma coisa. Ai, eu dei até um exemplo, né, no outro culto, sobre a palavra da viúva, da oferta, né, das 2 moedas que a viúva deu, e o povo lá, e o povo entregava um monte de oferta, ele entregou só 2 moedas. Quantas vezes já não ouviu essa palavra 1, 2, 3 milhões de vezes? A gente fica, ai, de novo essa palavra, né? Mas quanto você pratica dela para você não querer mais ouvir ela? O quanto a igreja pratica para não querer mais ouvir? Ou você acha que Deus gosta de ficar repetindo? Ele repete para a sua segurança, para que você não perca a oportunidade de fazer parte do propósito dele. Porque se ele saísse atropelando tudo e você não conseguisse seguir o trilho, você ficava para trás. E aí você fica, ai meu Deus, mais uma vez a oferta da viúva vendendo 2 moedas, todo mundo já sabe, meu Deus, que ele entregou tudo que ela tinha, né? Ai, que maravilha, ai meu Deus do céu, e o quanto a igreja pratica hoje de entregar tudo que tem. A oferta dela não foi 2 moedas, foi tudo o que ela tinha, tudo que ela era, todo o seu sustento, toda a sua estabilidade, ela entregou nas mãos de Cristo a sua dependência.
É disso que fala a palavra, de depender do Senhor, debaixo da graça de Cristo. O quanto a igreja hoje depende do Senhor, para dizer que é sustentado por Ele. E mais uma vez vocês escutam a pregação da viúva, e mais uma vez a igreja não pratica. E mais uma vez vocês ouvirão futuramente sobre ela novamente. O quanto das palavras, das promessas, das coisas que Deus tem repetido para nós ao longo de tantos anos. Imagina, a cruz de Cristo, há mais de 2000 anos atrás, Cristo morreu na cruz, crucificado, Ele ressuscitou, Ele completou a obra da cruz, que não é na ressurreição, é na sua ascensão, amém? A ascensão de Cristo é a obra completa da cruz. Quando Ele ascendeu aos céus, foi glorificado junto ao Pai, foi completa a obra da cruz. E quantos anos se passaram e que Deus vem falando e falando e falando e falando da sua palavra. A sua palavra é vida, a sua palavra se renova, a sua palavra é vida, a sua palavra se renova, a sua palavra é vida, a sua palavra se renova. Por quê? Porque a igreja ainda não entendeu o tempo, o modo para poder participar do propósito de Deus. A igreja está dormindo. E Deus falando há 2000 anos, a mesma coisa. Temos que ser fiéis ao que Deus já nos entregou. Temos que ser fiéis àquilo que Ele nos deu. Temos que ser obedientes àquilo que Ele pede de nós. O quanto de tudo aquilo que Deus fala com você hoje, agora, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, desde quando você recebeu Jesus, tudo aquilo que Ele falou para a sua vida, o quanto você já praticou, o quanto você já aplicou na sua vida. A igreja precisa começar a refletir e amadurecer. Só que quando a igreja é confrontada, ela se esconde, ela fica mimizenta, ela fica se reclamando, ela fica, ai meu Deus, ai que Deus duro, ai que Deus é isso, ai que Deus carrasca, ai que não sei o quê. Você que é desobediente. É igual mãe com filho, tem que falar 20 vezes a mesma coisa para a criança não fazer. Por quê? Você continua sendo criança na fé. Porque criança é assim, não pode. Aí vai lá e faz de novo, não pode. Aí vai lá e faz, não pode, não pode. Leva os tapas, obviamente. Não pode. E Deus é a mesma coisa com a gente. Não pode, não faz. A gente apanha. Aí, e a gente tá lá, porque a gente é ousado, né? Lá de novo, Deus não pode, não faz. E Ele falando as mesmas coisas, as mesmas instruções, as mesmas orientações. E falando, e falando, e falando, e falando. E a gente o quê? Não obedecendo, não obedece, desobedece. A igreja precisa entender de uma vez por todas, precisa entender que não é sobre o que você quer, não é sobre o que você gosta, não é sobre o que Ele quer, é sobre o que Ele gosta, não é sobre a sua vida, é sobre a vida dEle. O propósito é dEle, a igreja é dEle, o plano é dEle, a terra é dEle, a criação é dEle. Quem é você para meter o dedo na criação de Deus e falar como tem que ser e deixar de ser? Você é obra dele. Pergunte a ele o que ele quer da sua vida e ele vai te falar. Sabe por que a gente não pergunta? Porque você não quer saber a resposta. Porque você não quer fazer o que ele quer, você quer fazer o que você quer, do jeito que você quer. E a gente fica usando desculpas de 2.000 anos atrás, 2.000 anos atrás. Gostou, né? Vocês aí em casa também, não ri de mim não. Por quê? Porque a igreja entende, ela acha que só porque ela mergulhou um pouquinho, ela já conhece de tudo. Presunçosa. Só porque ela já entrou um pouquinho, já foi um pouquinho, desfrutou um pouquinho, conheceu um pouquinho, fala bem da palavra, fala bem da cruz, fala bem da ressurreição, fala da ação de Cristo, glória a Deus, aleluia. Se falar um pouco de Apocalipse, então, glória a Deus, aí é do manto. Acha que é o suficiente. Mas a profundidade de Deus está ligada à sua eternidade, porque está ligada à sua natureza, é quem Ele é. E quanto mais fundo eu vou, mais fundo eu tenho que ir. Quanto mais eu vou, mais eu tenho que ir. Quanto mais eu vou, mais eu tenho que ir. Por quê? Porque Deus é soberano. Ninguém consegue esquadrinhar a soberania de Deus. Se você um dia conseguir esquadrinhar a soberania de Deus, quer dizer que Ele não é mais soberano, porque você conseguiu decifrar quem Deus é. Se você conseguir decodificar e decifrar quem Deus é, a sua eternidade, a sua soberania, quer dizer que Ele não é nada disso. Porque você, o Harris mortal, conseguiu descobrir.
Por isso que a palavra diz que temos que o quê? Buscar, conhecer e continuar conhecendo, e indo. Até que a gente possa sair desse plano, desse tempo e desfrutar de uma eternidade com Ele. Só vamos entender o que é eterno quando a gente estiver na eternidade. Então, o desafio para nós é entender que nesse tempo nós precisamos ser fiéis a Deus, precisamos ser obedientes a Deus, precisamos nos entregar para Deus, precisamos entender que para participar do seu plano, da sua vontade, eu tenho que entender que não é fazer aquilo que eu quero, não é fazer aquilo que eu gosto, não é dar para Deus aquilo que eu quero, mas é dar a Ele aquilo que Ele pediu a mim, pediu a você, é o que Ele pede de nós, é o que Ele requer de nós, não é do seu jeito, não é do seu tempo, não é a sua hora. Que isso, pastor? Tá falando para eu largar tudo e fazer só o que Deus quer? Não é para você largar tudo, que Deus já falei. Não vou falar porque tá aqui online. Mas Deus não chamou filhos desocupados. Só porque tá gravando. Deus não chamou filhos desocupados. Ele está dizendo que é para você fazer tudo o que Ele pede no seu trabalho, na sua escola, na sua casa. Ele vai falar para você, esse emprego, não é, então sai, Ele vai te dar outro. É crer, é depender, é ser sustentado, é ser como a viúva das 2 moedinhas. É manifestar Ele lá dentro, é falar para Ele, fala, não fala, fica quieta, bate cabeça, não responde. É você ouvir a sua mãe gritar no teu juízo e você calar a boca. Ser obediente. Há tempo para todas as coisas. Tempo de falar e tempo de se calar. Então Deus vem falando conosco, fazendo com que a gente entenda do tempo, do modo, da forma que Ele trabalha, para que a gente possa o quê? Desenvolver nesse conhecer, nessa profundidade de quem Ele é. Então, como eu começo a conhecer o coração de Deus, eu começo a conhecer a sua vontade, quando eu entendo que eu preciso, né, abrir mão daquilo que eu entendo, daquilo que eu quero, e começo a me aprofundar no desvelar, no conhecer de Deus, nós começamos a entender que, apesar de nós nunca alcançarmos a soberania de Deus, nós podemos sim conhecer a sua vontade para a nossa vida, entender o tempo que Ele quer que manifeste as coisas na nossa vida. Como eu falei no começo, não é porque Deus é eterno que nós temos todo o tempo do mundo. Às vezes Deus te entregou algo com 20 anos, só que você faz o que você quer, você peca, você larga, você volta, você desiste, você deixa a sua alma falar por você. Aí o que acontece? Passa 20, 30 anos, aí com 50 anos você vai fazer a obra que Ele te deu com 20 anos. Quem perdeu? Foi você ou foi Deus? Foi você que deixou de ser e viver aquilo que Ele te deu há 30 anos atrás. Porque não entendeu o tempo, não entendeu o modo. Ele passou por você, falou com você, você não o reconheceu e deixou ele embora. Quis fazer o seu querer, quis fazer a sua vontade. Quis fazer do seu jeito, da maneira que entende. E o que a gente precisa entender é que Deus, na sua forma soberana, Ele trata cada circunstância segundo o seu qual. Deus tratou com Abraão de uma forma, Deus tratou com Davi de outra forma, Deus tratou com Salomão de outra forma, e você fica olhando para a vida do teu irmão falando, ai, mas Deus faz na vida dela e não faz na minha. Porque você, ela é ela. Ficamos presos às coisas dessa terra que nos prende de ir mais fundo com Deus. Ai, mas Deus fala com a fulana e não fala comigo. Porque Deus fala com ela de uma forma e fala contigo de outra. Para de querer aquilo que não é teu. Ai, não, mas é porque Deus é o mesmo. Ele é o mesmo, não quer dizer que Ele opera da mesma forma. Ele ser o mesmo ontem, hoje, sempre quer dizer que Ele é eterno, Ele é imutável. Mas a forma que Ele trata comigo é diferente da forma que Ele trata com a Ashley, a forma que Ele trata com a Carol, a forma que Ele trata com a Michelle é diferente. Porque a Michelle é Michelle, eu sou eu, a Ashley é Ashley, a Carol é a Carol. A gente entrou numa onda, a igreja entrou numa onda de querer colocar Deus numa caixinha e falar, não, Deus age dessa forma. É uma só forma, é uma só. Já falei que isso aqui não é Babel, isso aqui é a igreja de Cristo.
A forma que Deus trata comigo, a forma que Ele me corrige, a forma que Ele fala comigo é de um jeito, com você é de outra. E todos nós fazemos parte de um corpo. Essas coisas nos prendem na superfície e não permitem que a gente vá mais fundo com Deus. É igual Pedro e Paulo. Deus chamou os dois, amém? Deus chamou Paulo, Deus chamou Pedro. Mas Pedro era bronco, era rústico, amém? Era selvagem. Paulo não, Paulo era um letrado, um erudito. Mas Deus usou os dois. Deus usava os dois. Deus falava com os dois. Mas como que ambos seguiam o mesmo Deus, faziam as coisas para Deus? Como se um era de um jeito, outro de outro? Porque Deus é soberano, Ele faz como Ele quer. Aí, pastora, como é que Deus vai tratar com fulano? Do jeito que Deus quer, não te interessa. Como é que Deus vai fazer? Não te interessa, que Deus vai fazer. É o tempo dele, é a vida dele. Entenda do seu tempo. Você não está entendendo do teu tempo. Deus está passando e tu está assim. Tu quer entender do tempo da vida do outro? Isso só cabe à soberania de Deus, o seu propósito e o seu tempo. Cabe a nós sermos participantes do tempo de Deus, da forma de Deus, para poder manifestá-lo nesse momento. A igreja se encontra num tempo muito crítico, no qual a igreja acha que pelo tempo que se passou da cruz, ela já conhece muito dele. E parece que a palavra de Deus se normalizou. É normal, a palavra, a Bíblia, todo mundo conhece, todo mundo tem acesso hoje, né? Quem não tem acesso à Bíblia hoje? Né? Difícil, são aqueles países perseguidos. Nós no Brasil não, desfrutamos de uma liberdade. Eu tenho uma, tenho duas, tenho três, tenho quatro, tenho cinco, tenho 1000 Bíblias se eu quiser. Pequena, grande, média, né? De estudo, não estudo, né? Nós hoje podemos desfrutar da palavra de Deus, de um Deus, mas nós ficamos o quê? Parados. Por quê? Porque foi nos dado a oportunidade de participar da profundidade do conhecimento do coração de Deus e nós estamos levando como se fosse qualquer coisa. Porque passou tanto tempo, né? Jesus já morreu há tanto tempo, né? A preparação do entendimento do tempo de Deus, do seu conhecimento, demonstra e determina o quanto você o ama. O quanto eu me dedico a algo, a alguém, mostra o quanto eu o amo. O quanto eu me dedico ao meu marido, ao meu filho, mostra o quanto eu o amo. E o quanto você tem se dedicado a Deus. O quanto você se dedica, o quanto você se prepara, o quanto você se demonstra determinado em conhecê-lo, em não se deixar as coisas de Deus passar despercebido, mostra o quanto você o ama. E essa é a maneira que Ele vê em nós, o nosso interesse nele. Como eu falei, Deus não está procurando filhos curiosos. Deus está buscando filhos determinados em buscá-lo, e buscá-lo, e buscá-lo, e buscá-lo. E eu vou terminar daqui a pouco. Vamos entrar no segundo aspecto. Vai dar tempo. Não vou nem olhar para o meu marido que está ali olhando. Vou falar assim com vocês. Abra sua Bíblia em Filipenses 3. Filipenses 3. Falamos sobre o aspecto do tempo. E agora nós vamos falar daquilo que é necessário perder para ganhar. Para nos aprofundarmos no seu conhecimento. Amém? Filipenses 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da excelência do seu conhecimento, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e a considero como lixo, refúgio, esterco. Amém? Para ganhar a Cristo e ser achado nele.
Amém? Filipenses 3, 7 e 8. Agora que a gente entendeu o tempo de Deus, a forma e no quanto Deus quer, por entendermos o seu tempo, a forma que Ele está fazendo, podemos ser participantes daquilo que Deus está construindo em obediência e entregando para Deus aquilo que Ele nos pede, não aquilo que queremos. Amém? Rompemos essa fase, glória a Deus. E agora nós entramos numa outra fase de entendermos que precisamos decidir e entender que para ir mais profundo nos mistérios de Deus implica em soltar tudo aquilo que nos mantém presos à superfície. Temos que largar tudo aquilo que nos acorrenta, tudo aquilo que nos prende à superfície. Temos que abrir mão de tudo aquilo que fica nos retendo, nos segurando, nos afastando daquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos entender que a igreja precisa amadurecer. Precisamos entender que a igreja precisa estar pronta e ser achada fazendo aquilo que Deus chamou ela para fazer. A igreja precisa ser achada pronta. Cristo não vem buscar uma igreja que não está preparada. Cristo não vem buscar uma igreja imatura. Cristo não vem buscar uma igreja de curiosos. Cristo vem buscar uma igreja pronta. Aí, pastora, como a gente está falando dos tempos, e aí tem os fins dos tempos e dos tempos. O fim dos tempos está acontecendo desde a cruz de Cristo. Desde que Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus e abriu o livro do propósito de Deus, da economia de Deus, o livro dos 7 selos. Desde daí se iniciou o início do fim dos tempos. O problema é que a igreja está dormindo e não se aprontou para a sua volta. E Deus vai dando sinais, Deus vai mostrando, Deus vai apertando. E aí você vê a nuvem de gafanhoto e fala, ai meu Deus, Jesus está voltando. Aí você vê as ondas subindo e você fala, ai meu Deus, Jesus está voltando. Aí você amada sendo queimada, a Amazônia sendo queimada, ai meu Deus, Jesus está voltando. E você está se aprontando? Não adianta só ficar vendo os sinais. Você precisa entender a forma que Ele está se manifestando diante de ti. Senão Ele passa e você perde. Ele passa e você fica. A igreja pode colaborar com a volta de Cristo como pastora, amadurecendo, expandindo o reino de Deus, fazendo a sua parte, se aprontando. E para ela se aprontar, ela precisa conhecer de Deus, conhecer do tempo de Deus, conhecer das suas manifestações, conhecer a sua vontade, o seu coração. Mas não é só conhecer de curioso, é aquele que conhece e pratica, conhece e vive, conhece e faz, e abre mão e vive aquilo que Deus está falando. A revelação produz um maior entendimento do que Deus quer fazer conosco. A revelação não vem para saciar o nosso desejo de conhecer mais de Deus, de dizer que você é cheio de entendimento. Eu tenho muitas revelações de Deus. A revelação de Deus vem para te trazer um maior entendimento daquilo que você tem que fazer. Nós fazemos coisas que são relevantes ao propósito quando nós estamos dispostos não só a participar, mas a viver plenamente por Ele. E antes de eu falar sobre o perder para ganhar, eu quero falar de uma chave que eu entreguei no outro culto sobre João 15:7. Abre lá em João 15:7. João 15, versículo 7. Ai, pastora, de novo essa frase, né? João 15, da videira. Oh, meu Deus, Jesus é videira e os ramos, já ouviu 1000 vezes, mas não praticou para ouvir de novo. Vamos lá, João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será
feito. Esse versículo é maravilhoso. Esse versículo o crente gosta muito. Esse versículo anima o crente, que fala: eu vou permanecer, eu vou ficar, e aí Deus vai pedir, Deus vai fazer. Glória a Deus, aleluia. Chegou a minha vez. Vou permanecer, vou pedir meu varão, Deus vai mandar meu varão. Eu vou permanecer, Ele vai mandar minha casa, vai mandar o meu carro, vai mandar minhas viagens. Uhul, eu vou permanecer, vai chegar a Eurotrip 2022. Que nem 2021 vai ser, querido. Cuidado, né? Porque do jeito que tá o negócio. E você acha: não, agora Deus vai fazer, porque eu vou permanecer e Deus vai fazer na minha vida, porque a palavra está dizendo em João 15, versículo 7, ainda usa a palavra, né? Que o que pedires, o que é? Permaneceis em mim, e aí mesmo permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Mas o que a gente não entendeu é que quando eu estou nele, o que eu quero é o querer dele. Essa é o segredo de João 15:7. É uma chave de João 15:7. Aí você fica: não, eu vou permanecer, a palavra de Deus vai permanecer em mim, e pedireis o que quiserem e vos será feito. Por que vai ser feito? Aquilo que você pedir. Por quê? Porque quando eu estou nele, o que eu quero é o querer dele. Não tem como eu estar nele, eu permanecer dele, e a palavra dele está em mim, e eu pedir alguma coisa fora dele. E ele faz, não é a minha vontade, ele faz o querer dele em nós. Porque é o querer dele, o realizar dele em nós. E a gente está achando que a igreja que está dormindo, pegando, né, andando com Jesus sem reconhecer Jesus, está achando: vou pedir, agora pode, agora eu estou na graça, agora eu sou livre, agora eu vou pedir qualquer coisa, Deus vai fazer, querido. Um coração desalinhado com a vontade de Deus. Aquele que permanecer em mim e minha palavra permanecer nele, pode pedir que eu vou fazer. Mas a verdade é que quando eu estou nele, aquilo que eu quero é o querer dele. E por ser o querer dele, ele faz. Que isso, pastora? Estava achando que chegou a minha hora. Chegou a sua hora de se converter, crente. Chegou a sua hora de entender que não é sobre você. Não é sobre os seus benefícios. Ai, pastor, quer dizer que Deus não vai fazer nada na minha vida? Vai. De acordo com o propósito dele. Faz a tua parte. Deus vai fazer dele. Deus não quer ver ninguém mendigando, não quer ver ninguém perecendo. Mas faça o que ele te pede, que ele vai ter prazer em te sustentar. Quando nós nos tornamos, quando Deus é o nosso prazer, nós passamos a ser o prazer de Deus. Ele tem prazer em fazer aquilo que venha nos construir, edificar, nos sustentar. Aquilo que Deus sabe que arde no nosso coração, que não vai nos tirar dele, da vontade dele. Coisas que você tem, que te tira da vontade de Deus, não é Deus que te deu. Que isso, pastora? Quer dizer então que agora eu vou pedir, então, vou permanecer, vou fazer, vou pedir aquele namorado, vou pedir aquele varão do céu. Tem que estar nele. Tem que estar debaixo da vontade dele. Porque ele só dá aquilo que é o querer dele. Não, pastora, mas é do jeito que eu quero. É do jeito que Deus quer? Aquilo que o homem planta, certamente colherás. Mas quando Deus planta, Ele te sustenta. Quando Deus planta, Ele te sustenta. Voltamos a Filipenses 3, 7, 8. Quando Paulo fala sobre as perdas, e eu vou encerrar nesse versículo, e eu vou explicar sobre o que é o perder para ganhar. Que Paulo fala aqui, né? Vou ler de novo. Mais do que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como lixo,
para ganhar a Cristo e ser achado nele. Então, aqueles que querem submergir na profundidade de Deus precisam considerar que essa decisão requer uma perda. Aqueles que querem submergir no conhecimento de Deus, aqueles que querem se aprofundar em Deus, precisam entender que vai requerer uma perda da sua parte, embora a recompensa seja infinitamente impagável. Mas você tem que entender, porque ele fala assim, ó, por amor do qual perdi todas as coisas, por amor. Ele entendeu, por amor ele perdeu, por amor, por entendimento, por entender que algo maior tinha na vida dele, tem na vida dele, que é Cristo. Por amor, ele considerou tudo como perda, abriu mão de tudo, renunciou a tudo. Então, assim como Paulo, é uma decisão nossa ter as coisas como perda. É uma decisão de abrir mão. Não é porque o pastor pediu, não é porque o seu líder está falando, não é por influências externas, mas é por aquilo que o Espírito requer de você. E não se compara com o ganho ao ter a vida de Cristo e o conhecer mais. Foi isso que Paulo fez. Nada, eu perdi tudo, considerei por amor, considerei tudo perda, tudo que eu construí, todo o meu sucesso, como eu falei, né, no culto das 4 horas, Paulo era bem sucedido, ele tinha um emprego, uma tarefa bem sucedida, né, ele perseguia cristão, ele era super bem sucedido em matar cristão, perseguir os cristãos, ele tinha uma carreira de sucesso, ele tinha uma vida boa, estudado, douto na lei. Mas tudo que ele construiu fora de Cristo, ele considerou como lixo, por amor a Cristo. Porque ele entendeu que é impagável a recompensa de uma vida com Deus. Nada que ele pudesse construir dos seus, 12 anos de idade, vou dar um exemplo, aos seus 70 anos, por maior que seja o seu sucesso, por maior que fosse a sua riqueza, era pouco, era lixo diante da magnitude de Deus. Foi como eu falei, o evangelho é um assunto de perder para ganhar. E por que Paulo considerou como perda? Eu vou falar sobre 1, 2, 4 perdas. E a gente vai fechar. É uma perda porque representa o desafio de deixar de fazer as coisas segundo as nossas próprias capacidades. Para servir e adorar a Deus livremente do Espírito, abrindo mão da nossa alma desejosa de fazer as próprias vontades. É perda porque é desafiador você deixar de fazer as coisas que você tem capacidade, que você tem conhecimento, que você sabe como fazer. E de fato é necessário abrir mão da sua alma controversa, da sua alma que deseja aquilo que é contrário ao Espírito, para fluir livremente no Espírito. E isso é a graça de Deus. É usar de uma graça que destrói a nossa justiça própria, que destrói da nossa meritocracia, que destrói a nossa vontade própria. Uma graça que nos leva a viver num espírito livre com Cristo, mas sabendo que é necessário e é um grande desafio deixar para trás tudo aquilo que é da minha própria capacidade. A segunda coisa que considera que é uma perda, porque o que foi feito até então, o que foi construído até então, ele fala, o que eu fiz até agora é o quê? Insuficiente. Não há habilidade humana que se compare ao conhecimento de Cristo. Nada se compara ao conhecimento de Cristo. Ele fala no versículo, considero tudo como perda por causa da excelência do conhecimento de Jesus Cristo. Então tudo é insuficiente. Tudo que se compare ao conhecimento de Cristo é pouco. E o que eu preciso fazer? Deixar tudo para trás. Deixar minha reputação para trás, deixar minha confiança para trás, a minha satisfação, as minhas metas, as minhas realizações, os meus esforços. Cuidando do nosso coração, para que o nosso coração não venha a acreditar que já chegamos a um certo nível de profundidade, que já está completo ou que já é suficiente. Por quê? Porque as nossas habilidades humanas
não pode se comparar à revelação de quem é Cristo. Não pode se comparar à profundidade do conhecimento de Deus. E nós precisamos abrir mão da nossa reputação, de quem nós somos, nosso sucesso, nossa capacidade, nossas metas, nosso querer, da nossa vontade. É abrir mão do seu eu. É uma renúncia para que Cristo seja construído em nós. Nada se compara a Deus e a sua profundidade, porque está ligada ao mistério da sua eternidade. A outra perda, a terceira, se eu não me engano. Por quê? Considera que é uma perda? Porque a confiança em nós mesmos gera um peso que nos impede a ir mais profundo. A nossa confiança em nós mesmos, a nossa confiança nas nossas habilidades, nas nossas capacidades, a nossa confiança naquilo que já construímos fora de Cristo, se torna um peso para que a gente vá mais fundo, para que a gente vá conhecer mais a Cristo. Foi o que Jesus falou pro rico, pro jovem rico, falou: larga tudo e me segue. Mas como assim, Jesus? Largar tudo? Coisas materiais impediram ele de ir mais fundo com Deus. A palavra lá em Mateus 13, 45, versículo 45, 46, vai falar sobre a parábola do tesouro escondido da pérola. E a palavra vai dizer que quem encontra a pérola de grande valor vende tudo para comprá-la. A palavra diz que quem encontra a pérola de grande valor vende tudo que tem. Abre mão de tudo que tem para comprá-la, unicamente comprá-la. E a nossa pérola de grande valor é Cristo para nós.